públicos e saber como é que a gente vai integrar ele na nossa aplicação. Description, descrição, Isso. discovery, descobrir, integration, integração. Como é que a gente vai tratar todo esse processo? É um registro do serviço. Isso, muito bem Sendo citado. mais simplesinho. Isso mesmo, muito bem lembrado. Nós temos aí a estrutura padrão, né, Marco? Isso, que é bem simples, nada mais do que um cliente que ele tem acesso à rede de internet e acessa os web service. Ele tem como enxergar os serviços. Isso mesmo. Esses serviços, eles estão ali, ó, nas maquininhas, são os serviços. E aí, o serviço tem uma interface comum, que é o web service, que todo mundo comunica. O serviço, ele conhece o web service, ele publica o web service. E tem lá os clientes que têm acesso ao web service. E tudo isso baseado no XML, a linguagem comum que todos os dois conhecem. São programas executados em ambientes web, com a finalidade de comunicação entre diferentes aplicações. Isso mesmo, pessoal. Ou seja, a arquitetura é mais ou menos essa. Você tem um servidor web, o nosso web service está disponível lá dentro. A aplicação 2, ela quer trabalhar, ela necessita trabalhar com um elemento, com uma funcionalidade, com um serviço específico. Por exemplo, fazer um cálculo complexo. Só que ela não precisa implementar isso novamente, porque ela já sabe que a aplicação 1 já havia resolvido esse problema anteriormente e ela publica esse serviço para ser acessado a qualquer momento. A aplicação 2 faz o acesso ao web service, que faz o acesso à aplicação 1. Olha aí a interoperabilidade, pessoal. O web service nada mais é que vai ser uma camada de intercâmbio entre o que o cliente quer e o que outra aplicação pode fornecer. Olha aí o que a gente vem falando desde o início da aula. O web service utiliza XML para troca de informações e para definição de um formato de intercâmbio de dados. A gente mencionou aqui o SOAP, o WSDL e o DDI são elementos, são arquivos, são registros XML, são subconjuntos dos XMLs, né? Aqui nós temos um arquivo UDDI, né, no qual vão estar descritos os nossos serviços. A partir desse UDDI, nós conseguimos descobrir onde estão os serviços que vão ser requisitados. Olha aqui, uma função de X. Esse serviço, essa comunicação entre o DDI e entre os serviços clientes que podem estar disponíveis, eles nada mais utilizam nada mais do que a linguagem de marcação WSDL, ou seja, a descrição, uma linguagem de serviço de descrição que vai existir entre esses dois pontos. Porque a UDDI precisa a todo momento ser atualizada, saber onde é que estão os serviços e quais são os serviços. Ok, feito isso, o nosso servidor, na hora que ele vai procurar um serviço para executar, ele busca no UDDI. Aqui, ó, nosso provedor de serviços, né? Nosso servidor de funcionalidades de web service, é um web service na realidade, podemos falar assim, né? Isso aqui é o nosso web service. Ele vai fazer a busca nesses arquivos, o DDI, em servidores, o DDI, utilizando também a WSDL. Notem que a gente vai ter que conhecer cada um desses elementos para saber como é que eles trabalham. Certo? Descoberto onde é que está a funcionalidade que nós queremos, nós começamos a trocar mensagens. Para isso, nós utilizamos um protocolo padrão, uma interface padrão entre essas duas partes, né? O nosso servidor, que está requisitando o serviço, e o serviço em si, e, para tanto, nós utilizamos o SOAP. Então, esses termos, esses arquivos, esses elementos, nós vamos destrinchar nas nossas próximas aulas. Alex, só para ver se eu entendi muito bem. Então, o DDI, ele registra o serviço. Isso, e aí você pode consultar esses serviços para saber onde localizar esses elementos. Certo. E WSDL, eu descrevo como eu vou acessar e o que retorno eu vou ter. Isso mesmo, muito bem citado. E o SOAP,
ele vai permitir que eu acesse. Que você troque mensagens e obtenha o resultado. Então, tá muito simples. Caso vocês tenham um registro DDI, um repositório de dados do DDI, onde vão estar todos os seus serviços registrados, uma aplicação vai acessar esse registro do DDI e descobrir onde é que está o serviço que ele quer, que é interessante para ele. A partir disso, entra em ação o nosso cliente SOAP, ou seja, alguém que vai estar conversando utilizando o protocolo SOAP. E vai fazer a requisição, olha, em cima de quem? De HTTP, em cima de um serviço web. A partir daí, nós temos os processos SOAP, né, um processador SOAP, que vai estar trabalhando dentro de um servidor e nós vamos estabelecer, através da WSDL, um descritor, uma linguagem descritora do serviço, quais são as regras de negócio que devem ser obedecidas por ambas as partes, para então o serviço disponibilizar uma resposta através do HTTP. E assim por diante eles vão ficar trocando mensagem o tanto que for necessário para se obter o resultado. A arquitetura é bem simples, né, pessoal? Então lá, pessoal. Exemplos: Google AdSense e Google Maps são serviços totalmente web que utilizam web service de forma transparente. Nem todo mundo tem consciência de que esses serviços utilizam web service. Maneiras de realizar comunicação, pessoal, entre as partes envolvidas no web service. Primeiro, antigaço, RPC, Remote Procedure Call, chamada procedimentos remotos, e por meio de mensagens, pessoal. Os dois possuem vantagens e desvantagens. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles aí, então. A primeira, a ideia do RPC, o Remote Procedure Call, é que o cliente vai invocar seus procedimentos, os serviços, o que ele quer que seja desempenhado de maneira remota. Mas essa maneira remota é a instanciação de objetos remotos e acesso a seus métodos, pessoal. Vocês já sabem instanciar um objeto e vocês já sabem também criar, no caso, acessar métodos. Como é que ficaria isso aí, mais ou menos? Vamos dar uma acompanhada no slide? Vamos dar aí, pessoal. Certo. A ideia aí, pessoal, olha, é que um cliente saiba que no servidor existe um objeto, ele instancia esse objeto lá no seu servidor e faça uma chamada entre os seus métodos. Mas a ideia, pessoal, é que com isso é como se existisse um canal sempre ativo entre as partes. No conceito de mensagens, né? Na ideia de comunicação por mensagens, uma aplicação define os procedimentos que ela vai querer e então começam a ser trocadas mensagens. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona aí esse processo? Aí, assim que o cliente envia a mensagem, o servidor recebe, vai processar, vai preparar a resposta e então enviar a resposta para o cliente. Isso mesmo, muito pessoal. Simples. A ideia é mais ou menos essa. Não existe uma conexão sempre ativa. O cliente manda uma mensagem, executa serviço 1. O servidor executa serviço 1 e manda a resposta de volta para o nosso cliente. Pessoal, soluções que utilizam RPC podem ser idênticas, seja para serviços que são local, ou seja, uma implementação Java local que vai servir tanto para rodar aqui na máquina quanto rodar no servidor, já que a instanciação de objetos é sempre realizada do mesmo jeito, seja local ou remotamente. Já os sistemas de mensagem, Marco essa Antônio, já é uma vantagem dele. Isso. Utilizam mensagens para acessar serviços sem que a outra parte seja conhecida, ou seja, eu não sei quem é a outra parte, isso gera segurança. Como é que a outra parte está resolvendo o processo? Isso. Para mim não importa, eu só quero a resposta. Exato. Eu só quero que ela resolva isso, que me traga um resultado plausível dentro dos dados que eu mandei, dentro dos conjuntos de regras que eu estabeleci. Ok, pessoal? Então,